Bom, na quinta videoaula, né, nós continuamos a comentar e a ler, né, a parte 3, né, do texto de Freud, a análise finita e a infinita, e este texto que está publicado e traduzido recentemente pela Editora Autêntica. Então, hoje eu inicio no 20º parágrafo desse texto, o meu comentário, né? Quando Freud se pergunta se de fato, né, não haveria uma diferença entre o que se obtém na vida normal e não analisada e o que acontece com quem realiza uma análise. Com essa pergunta, ele faz um contraponto ao que argumentava no parágrafo anterior, né, que ele dizia que não tem tanta diferença assim, né, inclusive porque seja a pessoa que faz análise ou já fez análise, seja aquela que não fez, né, nos sonhos, né, se veria confrontado com exigências pulsionais às quais ela tem que responder, né, que ela tem que dar uma resposta, né? E muitas vezes, se essa resposta não é suficiente, né, o sujeito se desperta, né, do sonho, né, sobretudo nesse caso de um pesadelo, né? E esse despertar, segundo Freud, teria ali, né, um sentido de uma defesa, né, de uma defesa em relação a essa imposição pulsional que apareceria nos sonhos, né? Então, da mesma forma que isso acontece quando se passa do sonho para a vigília, né, do processo primário para o processo secundário, né, também o que aconteceria num sujeito que fez a análise, né? Então, ele pode ter aí uma tranquilidade, né, para lidar com certas exigências pulsionais, mas ele pode perfeitamente ser surpreendido, né, por um tipo de aumento aí dessa força pulsional que desbaratina completamente com as defesas dele. Então, no 20º parágrafo, ao contrário, Freud vai sustentar que há uma diferença, né, entre quem se analisa e quem não se analisa. E essa diferença, através dessa pergunta, né, se essa diferença existiria mesmo, né, Freud contrapõe, né, o que ele argumentava no 19º parágrafo. E ele se contrapõe também mostrando que a sua resposta, né, aponta para o diferencial que a psicanálise pode implicar na vida de alguém. Somos lembrados de que a primeira infância é o tempo dos recalques e que, em outros momentos da vida, não se produzem propriamente novos recalques, embora permaneçam os antigos aos quais o eu recorre para fazer frente às exigências pulsionais, e que podem também não resistir à intensificação dessas exigências, provocando o adoecimento. Por sua vez, uma análise, diferente do que acontece na vida sem tratamento analítico, abre aspas, permite que o eu amadurecido e fortalecido possa proceder a uma revisão desses recalques antigos, fecha aspas. E assim, alguns desses recalques são desmontados, outros serão reconhecidos, mas reconstruídos com material mais sólido. Página 329, 20º parágrafo. A solidez desses novos diques, né, Freud usa essa expressão na página 329, né, no 20º parágrafo do Análise Finita e a Infinita. Freud, então, vai dizer que a solidez desses novos diques
lhes atribui, abre aspas, uma durabilidade totalmente diferente dos antigos. E, fecha aspas, assim, podemos confiar que, diante da maré alta da intensificação pulsional, eles não cederão facilmente. Página 329, 20º parágrafo. Com certeza, a consideração de um eu amadurecido e fortalecido, como diz Freud, é estranha e mesmo avessa à perspectiva lacaniana em psicanálise. Porém, diferente também do que pôde pretender certa diretriz pós-freudiana, essa passagem do texto de Freud não nos autoriza a concluir que esse amadurecimento e esse fortalecimento do eu seriam resultados de um processo psicanalítico. Freud atribui esses adjetivos ao eu porque não se trata mais do eu da infância. E assim, essas qualidades são, a meu ver, sobretudo um modo mais comum de diferenciar o que se processa nos primeiros anos de infância e o que vai acontecer depois, né? E que é o seguinte: adquire-se, em geral, mais recursos. E é esse aumento de recursos alcançado ao longo da vida e não propriamente no tratamento analítico, vai fazer Freud qualificar o eu de, abre aspas, amadurecido e fortalecido. Com a análise, alcança-se o que Freud chama de, abre aspas, correção posterior original do processo de recalque. Página 329, 20º parágrafo do texto. Há uma incidência, então, que a análise faz sobre o recalque. E diferente do que se propõe, né, muitos dos chamados pós-freudianos vão considerar que tal correção do recalque é bem diferente de uma correção, de um amadurecimento ou de um fortalecimento do eu. Essa intervenção que corrige o processo original do recalque é ainda, abre aspas, o que coloca um fim na supremacia do fator quantitativo. Página 329, 20º parágrafo. Portanto, em análise, diferentemente do todo o tempo com os sonhos e a vigília, diferente do que acontece em geral na vida, a supremacia do fator quantitativo será colocada em xeque. Por sua vez, fiel ao seu estilo de argumentar e contra-argumentar, no 21º parágrafo, Freud problematiza o que se apresentou no 20º parágrafo, atribuindo a essa apresentação, uma dimensão teórica. Ele passa a avaliar, sob o prisma da experiência, a mesma questão sobre a diferença entre alguém analisado e alguém que não fez uma análise. Importante lembrar que, ainda assim, Freud não considera que a experiência, abre aspas, seja abrangente o suficiente para uma decisão segura, fecha aspas. Página 329, 21º parágrafo. Porque, acrescento, é próprio da experiência ser alterada pelas circunstâncias. Portanto, nesse contexto mais cambiante e fluido da experiência, pode ser que não haja mesmo tantas diferenças entre um não analisado e alguém que passou por uma análise. Tanto quanto a experiência, uma análise poderia, abre aspas, desligar a influência da intensificação da pulsão, fecha aspas.
página 330, 21º parágrafo, sem muita regularidade. O efeito de uma análise poderia, então, apenas, abre aspas, aumentar o poder de resistência das inibições, de modo que, após a análise, essas inibições, então, o efeito de uma análise poderia, então, apenas aumentar, estou repetindo, o poder de resistência das inibições, de modo que, após a análise, elas encarariam exigências muito maiores do que antes da análise, e mesmo sem elas. Página 330, 21º parágrafo. Mas Freud prefere concluir dizendo que não se arrisca a tomar uma decisão nesse sentido, e talvez sequer seja possível fazer isso nesse momento. Ainda assim, no 22º parágrafo, Freud decide examinar de outro modo o que ele chama de irregularidade no efeito da análise. Página 330. Assim, ele passa a se interessar em abordar tal efeito como o que implicaria, abre aspas, uma transformação qualitativa. Página 329, 21º parágrafo. Ora, essa transformação no âmbito qualitativo parece-me ser um modo de Freud tematizar o que faz uma análise com o fator quantitativo. Opera-se sobre a quantidade da força pulsional, transformando-a qualitativamente. A domação das pulsões não é, portanto, sua contenção, tampouco sua extinção. Trata-se de imprimir às pulsões uma transformação qualitativa. Nesse contexto, Freud retoma o que já apresentava no início do texto, inclusive a partir dos casos de Ferenczi e do Homem dos Lobos, que eu já tive ocasião de comentar, se não me engano, na terceira videoaula. Então, o que é que a partir desses casos, fica como um resto ao longo e ao final de uma análise? Após citar a frase satírica de Nestroy, de que todo progresso tem apenas a metade do caminho que parecia ter, ou seja, de que todo progresso é sempre uma espécie de meio progresso, Freud, então, vai afirmar que, abre aspas, quase sempre há fenômenos residuais, um resquício parcial. Fecha aspas, página 331, 22º parágrafo. A princípio, Freud busca referências desses restos na experiência em geral. E ele cita, por exemplo, a mesquinharia como podendo fazer parte também daquele que tem uma mão aberta, ou seja, que não é mesquinho. Ou como que a belicosidade, melhor dizendo, a propensão bélica de alguém, a propensão de alguém às brigas, pode se apresentar também àquele que é pacifista. Em seguida, após citar esses exemplos da experiência, do senso comum, ele retifica a própria concepção de que se deve e que se teve e que ainda se tem sobre o desenvolvimento da libido. Essa concepção de que haveria uma espécie de evolução, na qual uma fase vai substituindo outra, por exemplo, como a fase sádico-anal vai ser substituída pela fase fálico-genital. O problema, segundo Freud, na página
331, 22º parágrafo, é que, abre aspas, substituições não se dão de repente, mas aos poucos, de modo que, a qualquer tempo, parte da organização anterior continua existindo ao lado da mais recente. A transformação, então, nunca se dá de forma completa, fecha aspas. E assim, abre aspas, na configuração definitiva podem continuar existindo restos das antigas fixações da libido. Fecha aspas, página 331, 22º parágrafo. Para concluir, Freud retorna à experiência, dando-lhe, inclusive, um alcance sociocultural, ao evocar o quanto as superstições, por exemplo, mais antigas, continuam existindo em nossos tempos mais cultivados e científicos. Por sua vez, as duas frases com as quais Freud conclui, o 22º parágrafo, as duas últimas linhas desse parágrafo, me parecem ressaltar a força do fator quantitativo. Diz Freud, abre aspas, aquilo que alguma vez ganhou vida, ou seja, o que pulsa, sabe se manter de forma tenaz. De modo que, abre aspas, aquilo que alguma vez ganhou vida, ou seja, aquilo que pulsa, sabe se manter de forma tenaz, de modo que poderíamos, às vezes, questionar se os dragões dos tempos primevos realmente foram extintos. Página 331, 22º parágrafo do texto. A esse propósito, e também fora de um contexto propriamente analítico, eu lhes diria que o fascínio exercido por esses estranhos animais alados que atravessam boa parte da saga Game of Thrones me parece atestar o quanto que Freud tem mesmo razão. Então, os dragões ainda se fazem presente e despertam interesse hoje em dia. No 23º parágrafo, página 332, Freud examina no que concerne a uma análise e ao que ele chama de irregularidade do seu sucesso. Então, Freud vai examinar a insistência de restos que parecem não ceder às transformações obtidas ao longo desse tratamento. E ele, então, se pergunta se a insistência pode ser que a tentativa de substituição do que ele chama de recalques permeáveis por conflitos confiáveis, condizentes com o eu, fecha aspas, nem sempre alcança, abre aspas, toda sua plenitude, fecha aspas, toda sua profundidade. Assim, a transformação se daria, abre aspas, às vezes apenas parcialmente, e parte dos mecanismos antigos seguem tocados pelo trabalho analítico. Página 332, 22º parágrafo. De novo, então, Freud evoca a interferência, a influência do fator quantitativo. Trata-se sempre do fator quantitativo. Página 329, 21º parágrafo. Nessa nova evocação, Freud estabelece uma distinção importante. Abre aspas. A análise em teoria, então, uma perspectiva teórica, sempre tem razão com sua alegação de curar neuroses com a garantia do domínio das pulsões. Mas, na prática, nem sempre
a domação das pulsões por um eu, né, supostamente fortalecido e amadurecido, é uma especulação teórica. E, na prática mesmo, o que verificamos é a parcialidade desse tipo de domínio. Afinal, o auxílio buscado no trabalho analítico para fazer frente ao fator quantitativo que se contrapõe ao eu não impede que esse mesmo fator quantitativo coloque, abre aspas, limites na eficácia desse novo esforço, fecha aspas, para enfrentá-lo em uma análise. Assim, frente, abre aspas, a uma força pulsional excessivamente grande, o eu amadurecido e apoiado pela análise não consegue realizar sua tarefa, de modo semelhante ao que acontecia anteriormente com o eu desamparado, fecha aspas, com o eu da infância. E nesse contexto, pode-se dizer que, mesmo em uma análise e com seu fim, abre aspas, o domínio da pulsão melhora, mas permanece imperfeito, porque a transformação do mecanismo de defesa, né, esse mecanismo do eu, é apenas incompleta. Página 322, 23º parágrafo. Reencontramos, portanto, o que Freud já havia localizado como a supremacia do fator quantitativo. Se o domínio das pulsões é alcançado, sempre de forma imperfeita, inclusive ao longo de uma análise, um final de análise, a meu ver, implicaria outro tipo de posição com relação a esse fator quantitativo. Nesse contexto, o que Freud chamou de transformação qualitativa com relação a esse mesmo fator seria também algo incompleto. O desafio de um fim de análise, portanto, não é propriamente o de alcançar isso de forma completa e perfeita, mas de encontrar um modo de lidar com a incompletude, com a imperfeição, e um modo cuja diferença o distancie também da desistência, da renúncia e da mera aceitação dos limites. Após essas considerações que levam Freud a destacar a força do fator quantitativo e o desafio a que ele convoca o tratamento, o texto volta a examinar, no último parágrafo da parte 3, página 333, as tentativas de redução da duração de uma análise. Embora coloque essa resolução como desejável, né, tudo o que Freud apresentou até então, e de um modo especial sobre o fator quantitativo, sobre a sua supremacia, mostra-nos o quanto essa redução é ainda mais problemática frente à supremacia do fator quantitativo. Em outras palavras, se em uma análise de longa duração essa supremacia é insuperável, será ainda mais difícil enfrentá-la devidamente em um curto prazo. Por isso, esse último parágrafo da parte 3 finaliza-se com uma crítica a Ferenczi, que, com sua técnica ativa e a aposta nos poderes da sugestão, fazem Freud relembrar os tempos em que usou a hipnose e da qual ele se afastou, inclusive porque ela, ao submeter a resistência, ao suspender, a resistência sem efetivamente enfrentá-la, não conseguiria responder devidamente ao que
em análise finita e a infinita, ele designa como fator quantitativo. Na parte 5 desse texto, na página 328 e 345, Freud volta a citar explicitamente a supremacia do fator quantitativo e o desafio que ele convoca quanto ao fim de análise. E, nessa parte do texto, ele passa a examinar mais detidamente o que é a alteração do eu a ser promovida por uma análise. Mas, antes de seguir na retomada desse fator, considero importante elucidar o que ele apresenta na parte 4 de A Análise Finita e a Infinita, nas quais ele vai procurar responder de modo mais detalhado a duas outras questões apresentadas mais no início desse texto e que também têm relação, como já vimos no que apresentei sobre a parte 2, com as crianças que lhe foram endereçadas pessoalmente e através de artigos. Essa crítica, né, que lhe é endereçada por Ferenczi. Então, primeiro, essas questões foram: se um tratamento de um conflito pulsional em análise permite proteger o paciente de futuros conflitos pulsionais. Segundo, se é adequado despertar em um tratamento analítico, como uma espécie de profilaxia, um conflito pulsional que ainda não foi apresentado pelo paciente nesse mesmo tratamento. Vai ser a partir dessas duas críticas, né, que nós vamos encontrar, né, os desenvolvimentos necessários para passarmos, né, à parte 4, né, desse texto de Freud. Muito obrigado. Espero que vocês todos continuem bem.